Domínio e imagem da função de primeiro grau. Comecemos pelo domínio. O domínio da função polinomial de primeiro grau é o conjunto de todos os possíveis valores da variável x, ou seja, todo o conjunto dos números reais. E a imagem da função polinomial de primeiro grau é o conjunto de todos os valores da função f de x, que também será o conjunto dos números reais. Nós podemos usar como notação D de f, que é o domínio, é igual ao conjunto dos reais, e I de f ou IM, imagem de f, igual ao conjunto dos números reais. Um exemplo, f de x igual a 2x menos 1. O 2 está fazendo o papel do A, o menos 1 do B. O 2 é o coeficiente angular e o menos 1 é o coeficiente linear. Vejamos que o x pode assumir qualquer valor real. O que quer dizer com isso? Que independente do valor que eu atribua para a variável x, é possível efetuar a multiplicação por 2 e a este resultado subtrair 1. Não temos problemas operacionais. Por exemplo, se o x fosse o denominador de uma fração, sabemos que ele não poderia ser nulo. Mas neste caso, o x ele está multiplicando uma constante 2. Então, qualquer número real pode multiplicar a constante 2. E ao resultado obtido, podemos subtrair o 1, sem que haja problemas na operação. Por isso, o x pode assumir qualquer valor real. Se, por exemplo, o x for 1, o valor da função será 2 vezes 1 menos 1, o valor da função será 1. Então, quando o x é 1, o valor da função é 1. Neste caso, o primeiro 1, que é o valor do x, está contido no domínio, pertence ao domínio, e o segundo valor, que é o valor da função, pertence ao conjunto imagem. Mas aí nós podemos fazer o x variar. O x pode ser 2, e neste caso o valor da função será 3. O x pode ser 3, o x pode ser um decimal, o x pode ser um racional, o x pode ser um irracional. Então, o x pode assumir qualquer valor real. Por conta disso, o domínio da função é o conjunto dos números reais. Outro detalhe que chama a atenção de vocês é que f de x também é substituído pela variável y. Nós podemos escrever f de x igual a x mais b, que é a forma da função polinomial de grau 1, ou também nós podemos escrever y é igual a x mais b. Desta forma, o x está no domínio e o y está na imagem. Agora, se tomarmos o exemplo de f de x igual a 3, neste caso, o a, que é o coeficiente angular, é nulo. Logo, f de x igual a 3 não é uma função polinomial de grau 1, e sim uma função constante. Por que é uma função constante? Porque, veja, eu posso escrever, ao invés de f de x igual a 3, posso escrever f de x igual a 0x mais 3, não é verdade? 0 multiplicando o x, qualquer valor que eu atribuísse para o x, vezes 0 vai dar 0. E mais 3. Eu sempre vou ter 0 mais 3 e o valor da função será eternamente 3. Então, o valor da função é constantemente, é uma constante igual a 3. Independente do x, o valor da função é 3. Por isso que ela chama função constante. E nesse caso, o domínio, o x, pode assumir qualquer valor real. Vai estar sempre multiplicado por 0. E a imagem? A imagem vai ser único e exclusivamente o elemento 3. Então, se o x é 1, f de 1 é 3. Se o x é 2, f de 2 é 3. Se o x é 3, f de 3 é 3. Então, domínio x pode ser qualquer valor real, mas a imagem vai ser apenas o elemento 3. Por isso está escrito assim, entre chaves. No próximo vídeo, a gente vai falar sobre gráfico da função polinomial de grau 1 e vou mostrar para vocês também o gráfico da função constante, como fica. Até lá!